Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com a segunda e última parte do caso dos canibais de Garanhuns. Vamos conhecê-los um pouco, para tentar entender o que se passava na cabeça deles. Mas eu já adianto, tem sido complicado até mesmo para psiquiatras e psicólogos, porque às vezes parece ser um caso incontestável de insanidade. Outras vezes, uma grande encenação. Depois que o caldo entornou e já não havia mais como negar os crimes, Jorge passou a dizer que não sabia direito o que tinha feito. Começou a colocar a culpa em Isabel, depois em Bruna e, finalmente, nas vozes. Ele alegou sofrer de esquizofrenia paranoide e, nas muitas entrevistas que deu, disse que não estava em seu juízo perfeito quando matou as mulheres. Mas sua frieza ao contar tudo com os mínimos detalhes revela que de louco ele não tem nada. Tem sim muita inteligência, até uma certa cultura, além de uma lábia muito eficiente. Jorge Negromonte nasceu no Recife, mas logo mudou-se com a família para Olinda. Teve uma infância difícil, com um pai militar muito rigoroso e às vezes cruel, e uma mãe completamente indiferente em relação aos filhos. Estudou, fez faculdade de educação física e frequentava a igreja. E foi lá onde conheceu Isabel Pires, que cantava, mas que tinha o sonho de deixar de cantar na igreja para ser famosa. Chegou até a se apresentar em alguns programas de calouros. Eles começaram a namorar e depois de um tempo o pai de Isabel exigiu o casamento. Depois de 12 anos casados, Jorge disse que os dois perceberam que se amavam demais, mas que não se tratava de um amor passional, e sim de um amor fraternal, de amizade e cumplicidade. E por isso continuariam a viver juntos, mas como irmãos. Então ele perdeu o emprego de professor e ela passou a sustentar a casa vendendo salgados. E aí Bruna apareceu. Ele estava com 41 anos quando foi para Natal, no Rio Grande do Norte, atrás do emprego de professor de karatê. E Bruna, na época com 15 anos, foi sua aluna. E eles se apaixonaram. Ela disse mais tarde que havia enlouquecido por ele, tinha certeza de que era um homem da sua vida. 2 anos depois voltaram para Olinda. E foi aí que Bruna descobriu que Jorge era casado. Ele disse que não conseguiria se separar de nenhuma das mulheres, porque amava as duas. E elas acabaram aceitando a situação, passando então a viver juntos os três. Aos poucos eles foram envolvendo Bruna, cada vez mais na rotina de vida dos dois, chegando ao ponto dela desistir do seu sonho de ser advogada. Ela dizia que Jorge foi a pessoa a quem ela mais amou na vida. Ele sempre teve o sonho de ser ator, gostava também de escrever e ainda na juventude, muito antes até de Bruna nascer, ele fez um filme caseiro que escreveu, dirigiu e atuou. Isabel também participou e fazia uma mulher atormentada pelo fantasma do marido. Jorge seria um amigo do casal que acabaria se interessando por ela. Em uma das cenas, a mulher é atacada por ele, que arranca seu olho com uma faca e come. Há também uma cena em que ele enterra um corpo no quintal. Além disso, ele escreveu, como eu já havia dito antes, o livro Revelações de um Esquizofrênico, onde abordava canibalismo, bigamia, esquartejamento e tortura. Ele também conta sobre sua vida, inclusive como teria sido sua primeira crise psicológica, que aconteceu na sua festa de casamento com Isabel. Ela disse que ficou com muito medo, chegando a se esconder na casa de um vizinho. Além, claro, das ilustrações, que representam corpos aos pedaços, decapitações e enterros. E o assassinato de Jéssica também foi registrado no livro. Vivendo juntos os três, ou melhor, os 4, já que a filha de Jéssica estava com eles, como sendo filha de Jorge, eles colocaram em prática o plano da seita que formaram, chamada o Cartel. O Cartel era comandado por Jorge e tinha Isabel e Bruna como seguidoras. E o objetivo da seita era o controle populacional, e por isso matavam apenas mulheres. E seriam as tais vozes que deram a Jorge essa missão. Como eu já tinha falado, o objetivo seria então matar 3 mulheres por mês, e o critério de escolha, segundo o próprio canibal, seria o número da besta que elas carregariam no documento de identidade. Mas apenas o documento de uma das mulheres tinha o final 666. Depois de preso, Jorge foi examinado por mais de um psiquiatra e também por vários psicólogos. E eles afirmaram que nem Jorge, nem Bruna e nem Isabel sofriam de qualquer transtorno mental.
Ele dizia sofrer, né, como eu falei, de esquizofrenia paranoide, que é um subtipo da esquizofrenia, em que a pessoa tem delírios e alucinações. E às vezes chegam a pensar que estão sendo perseguidos ou vigiados. Em outras vezes tem mania de grandeza. Jorge até disse ter sido internado diversas vezes em clínicas psiquiátricas, que teria sido esse o motivo para ele ir para Garanhuns, a pedido de uma médica que iria tratá-lo. O que ocorre é que a psiquiatra forense responsável pelo caso diz que dificilmente uma pessoa portadora desse distúrbio se declara como tal. Doentes ou não, o fato é que depois de presos, um passou a jogar a culpa no outro. Bruna agindo como se fosse a mocinha apaixonada e influenciada pelo homem mau. Jorge como aquele que foi um instrumento das vozes e de Deus e que não se lembra de nada. E Isabel só chora, dizendo que não tinha coragem de denunciar o marido porque ele ameaçava se separar dela e ela o amava muito. Os canibais de Garanhuns foram condenados pelo assassinato de Jéssica e aguardam presos os julgamentos referentes aos assassinatos das outras duas mulheres. Eu sempre vou acreditar que a essência do ser humano é cruel. Ser racional tem esse contraponto. A maldade é nata. Mas, felizmente, existem sempre aqueles que tentam ir na contramão, que lutam contra essa essência, se tornando pessoas boas, mas sempre vigilantes para não deixar o monstro escapar. Muitas vezes, aqueles que não querem, não podem ou sequer nem tentam ir contra essa essência, se escondem atrás de desculpas para justificar o que fazem. Colocam a culpa na situação, no demônio, na falta de oportunidade e até na insanidade. O caso desses 3 assassinos pode ser exatamente isso. Maldade disfarçada de loucura. Semana que vem eu volto, trazendo mais um monstro humano. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vou dormir.